Olá, meu nome é Graciela. Eu vou falar sobre o livro Axiomas de Zurique, escrito por Max Günther e sugerido pelo professor Cristóvão Pereira, professor da disciplina de Finanças Corporativas da Fundação Getúlio Vargas. Esse livro explica por que a Suíça, sendo um país tão pequeno, que não possui petróleo, não possui solo produtivo, não possui mar, possui uma das maiores rendas per capita do mundo. Axiomas são verdades incontestáveis e Zurique localiza-se na Suíça. Então, axiomas de Zurique são regras que foram criadas por banqueiros e investidores suíços que após a Segunda Guerra Mundial resolveram ganhar dinheiro. O primeiro grande axioma é o axioma do risco. Preocupação não é doença, mas sim sinal de saúde. Se você não está preocupado, é porque você não se arriscou o suficiente. Preocupação faz parte da vida, né? Faz nos sentir vivos. Nós podemos usar um exemplo de poupança. Se você aplicar em poupança, sua preocupação vai ser mínima, porque certamente você terá um retorno após um período aplicado. No período que você deixar o dinheiro aplicado, você vai receber o rendimento. A pergunta que você faz é essa: isso realmente vai mudar a sua vida? Então, temos que ter consciência que quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganhar. O primeiro axioma menor: só aposte o que valer a pena. Aposte quantias que valham a pena. E o segundo axioma menor diz respeito à diversificação. Evite a diversificação, porque quanto mais diversificar, provavelmente menos dinheiro você vai ganhar. Seria colocar todos os ovos dentro do mesmo cesto e cuidar muito bem deles. O segundo grande axioma é o da ganância. Os bons períodos não duram para sempre, por isso você deve seguir uma média. Quando tiver um lucro considerável, você deve cair fora. E o terceiro axioma menor é você saber o quanto você quer ganhar, né? Entrar sabendo o quanto você quer ganhar. Quando você tiver naquele valor, você sai fora. O terceiro grande axioma é o axioma da esperança. Quando o barco começar a afundar, não adianta rezar, tem que saltar fora. Se o problema não tiver solução, tem que cair fora imediatamente. É melhor aceitar as pequenas perdas para evitar maiores perdas no futuro. E o quarto axioma menor diz respeito a aceitar as pequenas perdas com um sorriso. Considerar uma pequena perda como uma conta de luz, como um fato normal. Então, quando você vê que a situação realmente não tem solução, você deve cair fora, mesmo que você tenha que perder uma parte do seu capital. O quarto grande axioma é o axioma das previsões. Então, não acredite em profetas do mercado financeiro, tá? Profetas da economia. Na verdade, o comportamento do ser humano ele não é previsível. E o quinto grande axioma diz respeito aos padrões. Isso significa que o que aconteceu no passado não necessariamente vai acontecer no futuro. O quinto axioma menor diz respeito ao historiador. Cuidado com as armadilhas do historiador. Significa que se aconteceu um fato A no passado e posteriormente aconteceu um evento B, né, e se atualmente aconteceu um fato A, automaticamente nós pensamos que vai ocorrer o fato B. Tá? O outro axioma, o sexto axioma menor, diz respeito aos gráficos, né? Cuidar com os grafistas, com os desenhos, que é uma extensão do quinto axioma menor, que é a mesma coisa. Se tiver um gráfico do que aconteceu no passado, não necessariamente irá ocorrer novamente. O sétimo axioma menor é cuidado com a ilusão de correlação e ilusão de causalidade.
O oitavo axioma menor diz respeito à falácia do jogador. Todos nós temos dias bons, dias melhores e dias ruins, né? Só que não existe um padrão nisso. A vida é assim. Então, quando você tiver sorte, estiver ganhando, aproveite o momento, mas sempre respeitando. No momento que você alcançar aquilo que você deseja, caia fora, né? Porque um dia a sorte acaba. O sexto grande axioma é da mobilidade. Não crie raiz, tá? Evite criar raiz. O nono axioma menor, ele diz respeito numa operação que não deu certo, nunca se deixe apanhar por sentimentos como lealdade e saudade. Nesse trecho, o autor conta a história de um casal, né, que morava em uma rua que estava em decadência. Aí uma amiga do casal sugeriu que os mesmos vendessem a casa, né, e fossem morar junto com seus filhos. E os mesmos, por manter uma história na casa, por sentir saudade, enfim, resolveram não vender a casa e continuaram morando por ali. Depois de um determinado período, o valor da casa diminuiu consideravelmente. Tá? E o décimo axioma menor é jamais hesitar em sair do negócio se algo mais atraente aparecer. O sétimo grande axioma é o da intuição. Só se pode confiar em palpites, né, desde que os mesmos sejam fundamentados. Respeite a tua intuição desde que a mesma tenha base. Né? O décimo primeiro axioma menor é jamais confunda palpite com esperança. Então não espere que uma coisa vá acontecer só porque você queira que essa coisa aconteça. O oitavo grande axioma é da religião e do ocultismo. Nessa parte, o autor até faz um comparativo em relação aos gráficos e historiadores. Né? Então, são crenças que podem te levar à falência. E o décimo segundo axioma menor é sobre astrologia. Então, se a astrologia realmente funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. Ele faz um comparativo, né, com líderes, né, astrólogos e compara a situação financeira dos mesmos, que em sua maioria não são boas, né, eles não são ricos. E o décimo terceiro axioma menor, ele diz respeito à superstição. Né? Então, você pode ter a tua superstição, só que no final ela não deve ser determinante para uma escolha de um investimento. O nono grande axioma é o axioma do otimismo e do pessimismo. O otimismo não tem espaço nenhum no mundo dos investimentos. Se as coisas não estão indo bem, se as coisas estão indo mal, não adianta pensar que vai melhorar, que isso realmente, o teu pensamento não vai fazer mudar a situação. Aí você deve se ater aos demais axiomas. O décimo grande axioma é do consenso, né? Então fuja do consenso, porque geralmente a maioria está errada. E o décimo quarto axioma menor é jamais embarcar na especulação da moda, né? Então, assim, se todo mundo quer alguma coisa, a mesma coisa, o preço vai subir, né? Quando a maioria não quer, o preço cai. Então, você deve estar sempre contra a maioria, né? Claro que não necessariamente a opinião da maioria vai estar errada. Você deve sempre pensar com a tua própria cabeça, né? Aí você conseguir justificar se realmente a opinião da maioria do pessoal está certa ou não.
O 11º grande axioma é o axioma da teimosia. Se você comprou um determinado papel e não deu certo, você vendeu aquele papel, não adianta ficar teimando, parte para outra, não adianta perder teu tempo e perder seu dinheiro. O 15º axioma menor é jamais tentar salvar um investimento fazendo preço médio. E o 12º grande axioma é o axioma do planejamento, né? Nesse axioma, o autor comenta sobre planos de previdência, que ele não considera um plano interessante porque hoje você tem uma percepção de futuro. Daqui a 30 anos, quanto eu vou precisar para ter uma vida tranquila, né, após a minha aposentadoria. Então, o valor que eu desejo hoje, talvez, certamente, daqui a 30 anos vai ser muito diferente. O 16º axioma menor é fugir dos investimentos a longo prazo, né? Então, assim, o autor recomenda a cada 3 meses uma revisão dos investimentos. Se fosse me oferecer hoje esse investimento, será que eu fazia? Né? Será que realmente esses investimentos eles estão me levando na direção desejada? Né? Se a cada dia que passa, né, o seu ponto de saída está cada vez mais longe, então você deve pular fora. Tá? Então é isso, esse é basicamente o resumo de todo o livro, um livro muito interessante, de boa leitura, e é recomendado a todos. Obrigada.